Seja bem-vindo e bem-vinda! Na aula de hoje, aprenderemos sobre como desenhar por meio da redução das formas. A arte de desenhar é um exercício constante. É uma arte que depende de treino e qualquer um pode aprender a desenhar. Uma das formas de treinar desenho é copiar coisas já existentes, sejam desenhos de personagens, caricaturas ou mesmo fotografias. Tudo depende da intenção do artista, o que ele está estudando e quais habilidades está aprimorando. Uma das técnicas de cópia é a redução das formas, que basicamente consiste em reduzir as imagens a formas geométricas, copiar essas formas e depois acrescentar os outros detalhes. Vamos ver um exemplo. Perceba que o objetivo dessa ideia não é encaixar todos os elementos dentro das formas geométricas, mas é encaixar os principais. Repare que algumas penas ficam fora do encaixe, como aqui, por exemplo. Não tem problema nenhum. Além disso, cada artista faz essa redução às formas geométricas da maneira como preferir. O importante é que seja mais fácil de copiar essas formas geométricas em suas proporções do que cada detalhezinho da imagem. Imagine copiar essas formas para um papel. Bem mais fácil do que copiar todas aquelas peninhas, não acha? Agora, vamos ver como fazer o detalhamento na prática. Nessa imagem, eu já fiz as formas que eu propus na referência. Reparem que para fazer as formas, eu criei algumas linhas, seguindo desde aqui, de onde eu fiz as formas da referência, até aqui, onde eu vou copiar a minha imagem. Repare que essas linhas não estão completamente retas ou perfeitas, porque eu optei por fazê-las à mão. E é um ótimo treinamento para quem está iniciando o desenho. Bom, para começar a detalhar o nosso desenho, é interessante primeiro levar algumas coisas em consideração. A primeira delas é lembrar de sempre fazer esses traços bem claros. Aqui eu deixei um pouco mais escuro, considerando que eu estou filmando para vocês. No entanto, o ideal é que sempre fique bem clarinho, para que ele não apareça no desenho final. Tanto esses traços, que a gente usa como apoio para o desenho, quanto as formas que a gente cria para fazer esses desenhos. Essas marcações, elas podem ser estendidas até o final da folha, onde for necessário. Mas uma coisa que é bem interessante é sempre marcar o início do desenho na sua vertical e na sua horizontal. Por exemplo, aqui eu segui os mesmos padrões da imagem. Então, eu marquei tanto a vertical segundo essa imagem de referência, fazendo uma linha aqui para seguir essa mesma ideia, quanto a horizontal, seguindo também essa linha aqui. A partir daí, eu consegui criar essas outras linhas que me serviram como base. Essas daqui para criar esse primeiro círculo da cabeça do passarinho. Essa daqui para criar essa oval. E essas daqui, que estão um pouquinho mais fracas, para criar essa outra forma aqui, que é a forma do rabinho, tá? Então, essas linhas, elas sempre ajudam bastante. Eu vou reforçar só uma aqui para vocês verem melhor no vídeo. Outra coisa que a gente pode fazer é medir com o próprio lápis. Então, a gente usa a pontinha do lápis e uma parte do corpo do lápis. Então, por exemplo, para medir essa parte do rabinho, eu posso vir aqui e colocar a pontinha do lápis aqui no canto. E agora eu vou colocar a pontinha do meu dedo, ou aqui no meu caso da minha unha, perto dessa outra marcação aqui, ó. Então eu sei que ela é mais ou menos por aqui. Pronto, eu já sei que do rabo até aqui é o finalzinho da minha forma. Eu posso levar o meu lápis e ver se aqui tá alinhado, daqui da pontinha do rabo até mais ou menos aqui.
Como eu falei, aqui a gente está trabalhando com coisas um pouco menos corretas. Se alguém quiser, pode fazer isso também com réguas ou coisas assim, para conseguir uma medida melhor. Bom, mas vamos começar então a detalhar. Antes de começar a detalhar, você pode apagar essas linhas de referência se você preferir, como eu falei, para deixar o desenho um pouquinho mais limpo. Vamos começar então por essa parte da cabecinha do passarinho. Bom, aqui eu vou começar pelo bico, que eu acho que talvez seja o mais fácil. Esse bico, se eu dividir aqui nessa própria imagem de referência uma linha na metade do círculo, eu tenho mais ou menos o início do bico. E é exatamente o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou dividir mais ou menos aqui na metade. Então, eu tenho aqui o início do bico do meu passarinho. Se eu dividir essa outra parte superior ainda na metade, percebam que eu vou ter o comecinho aqui bem próximo do comecinho do bico do meu passarinho. Ela vai ficar mais ou menos aqui assim. O bico do meu passarinho, então se eu dividir aqui, vai dar mais ou menos aqui assim. O bico do meu passarinho, ele tá mais ou menos aqui. Então, aqui é mais fácil para eu encontrar essa forma do bico do passarinho. Aqui, repare que nessa parte aqui, um pedaço dessa oval passa aqui para cima. A minha, ela ficou um pouco menor, ela não está passando. Então, eu posso arrumar ela para que eu tenha uma forma melhor na hora de fazer o corpinho. Sempre que você fizer alguma coisa errada, primeiro faça a parte certa dela para depois apagar. Ou seja, antes de eu apagar a minha oval aqui, eu vou primeiro fazer a parte certa dela, subindo para cá, para depois então eu apagar o que tiver de errado. Aqui eu posso fazer ainda outras marcações para descobrir aonde é o olho do meu passarinho. Então, nesse caso, eu posso, por exemplo, dividir essa esfera aqui no meio. E aí eu tenho uma pontinha do olho do meu passarinho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, dividir no meio. E aí eu tenho aqui que o olho do meu passarinho tá mais ou menos por aqui assim. Aqui vai da escolha de cada um. Você pode tanto continuar fazendo medidas para encontrar esses outros pontos, como por exemplo essa parte mais escura das peninhas do passarinho, ou você pode já fazer a olho, para já delimitar ali. Para continuar esse desenho, eu vou vir aqui para o desenho do rabinho. Reparem que nessa forma do rabinho, aqui tem um grande pedaço que a forma não contempla. Então, esse pedaço aqui, novamente, você pode ou medir aonde ele termina aqui e até onde ele vai aqui, ou você pode só fazer a olho. Aqui no caso eu vou fazer a olho, tá? Fiquem livres para fazer como vocês preferirem. Lembrem-se que todas essas divisões e separações são a critério do artista. Então, você pode fazer do jeito que você achar que fica melhor para você. Depois que você fez algumas das linhas e algumas das delimitações, comece a fazer alguns dos sombreamentos e algumas outras linhas secundárias, ou seja, linhas que não são tão evidentes ou que não estão realmente nessas delimitações que você criou. E a partir daí você vai detalhando. Conforme for necessário, faça as medidas com o próprio lápis, ou então com uma régua, ou como você preferir. Mas criando esse tipo de forma ajuda e facilita na hora de copiar um desenho. Aqui encerramos a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais!